Boa tarde, meu nome é Maria Antonieta. Eu aprendi uma coisa com os psicólogos que eu trabalho, que é a gente falar um pouquinho do lugar que a gente está falando, né? De onde eu estou falando, até para a gente entender um pouquinho esse contexto do que eu vou trazer aqui para vocês. Meu nome é Maria Antonieta, eu sou formada em terapia ocupacional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Estou na saúde mental desde 2009, tenho estado nessa prática da saúde mental, já passei por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e há 5 anos estou aqui em Manaus. Atualmente eu sou terapeuta ocupacional, técnica de referência do CAPS AD3 em Manaus. Eu fui convidada para a gente conversar um pouquinho, eu acho que não queria que fosse muito uma palestra, mas uma conversa, para a gente entender um pouquinho essa questão da redução de danos. Então, a gente vai falar de políticas públicas e política de redução de danos, uma ética do cuidado. Então, a gente vai tratar aqui do cuidado, né? O cuidado daquelas pessoas que estão em uso abusivo de álcool e outras drogas. Quando a gente vai pensar nessa questão de redução de danos, a gente vai pensar em droga, né? Então, a gente vai pensar o que é droga, né? E aí, uma classificação da OMS, quando vai falar de droga, droga é qualquer substância que, quando a gente ingere, ela causa modificações fisiológicas no nosso organismo. Então, são substâncias que a gente não produz e que, quando são ingeridas, elas vão causar algumas modificações fisiológicas no nosso organismo. Então, quando a gente vai falar de droga, a gente vem com um tabu em torno dessa questão. Só que o que a gente precisa lembrar é que o uso de substâncias psicoativas, o uso de drogas, ela faz parte da nossa história. Nós, seres humanos, sempre tivemos uma relação com o uso de droga, em diversos contextos históricos, políticos, por diversas razões, por diversas situações sociais, econômicas, religiosas. Agora, nós, seres humanos, sempre tivemos uma relação com o uso de substância psicoativa. Esse uso, ele não é atual, ele não surgiu agora. Ele não surge quando o crack surge, ou ele não surge com o consumo exagerado de álcool, que a gente tem visto na atualidade. Ele é algo histórico. E é por isso que a gente precisa tratar disso não como um fenômeno atual, mas como algo que tem vindo ao longo do tempo nos acompanhando. Então, eu sempre trago esse slide, pode passar, que o mundo das drogas é o nosso mundo. E a gente precisa entender isso. Não existe um mundo sem drogas, porque a gente está nesse mundo e a droga está nesse mundo. Agora, a gente precisa entender essa relação que a gente faz com esse consumo. É importante, quando a gente vai falar da relação do uso de droga, que a gente precisa avaliar esse uso de droga numa questão muito complexa, né? Ela é complexa, então, não é só o usuário e a droga. A gente precisa avaliar essa dimensão humana, essa dimensão que existe entre o sujeito que faz o uso e a droga. Então, quando a gente vai falar desse cuidado, a gente fala como que a pessoa se relaciona com a droga, e não só a droga em si. Então, eu não trato o craqueiro, eu não trato o alcoólatra, né, que a gente chama de alcoolista, mas normalmente a gente escuta nas mídias falando alcoólatra, a gente trata o sujeito que faz uso dessa substância. Então, quando a gente vai pensar nessa dimensão, a gente tem uma dimensão que é social, biológica, política, cultural, psicológica, espiritual e o sujeito. Então, nós estamos imersos no meio de todas essas questões que estão envolvidas junto com a gente. Então, nós somos seres sociais, biológicos, políticos, culturais, psíquicos e espirituais, né? E a gente está ali no meio disso tudo.
Então, quando a gente vai falar da questão de uso de droga, a gente não pode considerar só a questão biológica, porque a gente não é só biológico. A gente é um contexto de coisas e a gente está envolvido nisso. Quando a gente vai pensar nessa questão do cuidado das pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, aqui normalmente eu vou falar álcool e outras drogas, porque o Ministério da Saúde coloca dessa forma, né? Porque muitas vezes os usuários de álcool, eles não se consideram usuários de droga. Então, quando eu vou falar álcool e outras drogas, é um pouco por causa disso. Mas o álcool é sim uma droga e é o maior problema de saúde pública atual relacionado à droga no nosso país e no mundo. Quando a gente vai trazer isso, a gente começa a entender que poucos campos de conhecimento e atuação na saúde, eles são tão complexos, plurais, intersetoriais e com transversalidade de saberes. Então, a gente não consegue acompanhar alguém que faz uso abusivo de droga sozinho, porque é um campo muito plural e ele precisa ser plural por conta daquilo que a gente viu, porque nós somos sujeitos plurais, nós temos diversas dimensões e muitas vezes N dimensões dessas a gente vai precisar trabalhar. Entrando um pouquinho direto na questão da redução de danos, a redução de danos é uma estratégia de saúde pública, então, ela está na saúde pública, ela é uma estratégia dentro da saúde pública que está pautada no princípio da ética do cuidado. Então, sempre que a gente vai falar aqui, a gente vai falar eticamente do cuidado dessas pessoas, que visa diminuir as vulnerabilidades de risco social, individual e comunitário decorrentes do uso, abuso e dependência de drogas. Então, o que a redução de danos ela fala? Que quando a gente vai acompanhar esse sujeito, quando a gente vai estar junto desse sujeito, a gente vai estar falando dessa dimensão junto com ele e a gente vai tentar entender estratégias junto com ele, né? Então, a abordagem em redução de danos reconhece o usuário na sua singularidade e ele constrói com ele estratégias de cuidado. E aí eu grifo esse com ele, por quê? Porque não adianta eu querer algo para o outro. Não adianta eu acompanhar uma pessoa que faz uso problemático de álcool e outras drogas, ou qualquer outra área, e querer saber e querer fazer por ele. Eu tenho que fazer com ele, porque ele é o sujeito responsável pela vida dele. E é isso que a gente tem que entender. Nós, profissionais da saúde, às vezes a gente acha que a gente tem um poder sobre a escolha do outro, e a gente não tem. E isso acontece em diversas coisas, a gente pode sair um pouquinho da questão do uso de droga. Quantas vezes a gente vai ao médico ou a gente vai consultar com um nutricionista para fazer uma reeducação alimentar e se esse médico e esse nutricionista não constrói com a gente a nossa reeducação alimentar, a gente não consegue seguir, né? Todos os dias acorde e come iogurte com óleo de linhaça. Não sei nem se existe isso nas palavras chique, né? Eu não como isso, então assim, vai ser difícil eu iniciar uma reeducação alimentar sem eu construir com a pessoa. Então, é importante a gente construir com o sujeito o cuidado em saúde dele, porque ele é responsável pela própria vida. Então, uma das premissas quando a gente fala de redução de danos é que algumas pessoas que consomem algum tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita, ela não consegue ou não quer interromper o uso. E a gente precisa entender isso. Existem pessoas que não querem ou não conseguem interromper o uso. E nem por isso elas não têm que ser atendidas. Então, se ela não atende às minhas expectativas, que é de abstinência total, eu não cuido dela. E a expectativa dela? E o que ela deseja? Mesmo se ela quiser continuar usando droga ou ela não consegue parar de usar, eu preciso oferecer cuidado em saúde. Por que isso? Porque a gente está nos princípios do SUS.
universalidade, integralidade e equidade. E aí eu vou falar principalmente da universalidade. A saúde é universal, ela é para todos, independente se usa droga ou não. Então, todas as pessoas devem ser atendidas no SUS, independente da escolha de uso de droga ou não. Aí a gente, entendendo um pouquinho de onde surge essa questão da redução de danos, né? E aí eu vou ler um pouquinho aqui com vocês uma linha do tempo para a gente poder entender de onde surge isso, de onde surge esse termo e como é que chega no Brasil, né? Quando a gente vai falar dessa questão de droga, não vai dar para eu entrar muito nisso aqui, porque aí a gente teria que ter um outro momento. A gente tem drogas que são lícitas e que são ilícitas, né? Lícitas são aquelas regulamentadas, aquela em que eu posso ir e comprar a droga. Ilícita é aquela que não pode ser, né? Elas não são regulamentadas, elas não podem ser consumidas e a gente adquire elas através do tráfico, né? Por que existem drogas lícitas e ilícitas? Cenas de um próximo capítulo, né? Porque a gente vai ter que entender um pouquinho da história de como essas drogas deixam de ser lícitas e começam a ser ilícitas, né? Só para a gente atentar, não é por questão de vício ou de periculosidade, mesmo porque o maior problema que a gente tem mundial de saúde pública relacionado ao uso de drogas são as duas drogas lícitas, que é o tabaco e o álcool. Mas aí, o que acontece? Lá em 1926, na Inglaterra, é quando surge as primeiras sementes do conceito de redução de danos. Então, um grupo de médicos, depois de estudar durante um tempo sobre o uso de heroína e de morfina pela população, começa a entender que a abstinência dessas duas drogas, ela não é fácil de ser cuidada, né? E não dá para simplesmente chegar para o sujeito e falar para de usar, porque dói. A abstinência, principalmente dessas duas substâncias, dói. Então, o que eles começaram a pesquisar? Que quando eles fazem uma administração monitorada de outra substância que tem o mesmo princípio ativo da heroína e da morfina, só que eles estão monitorando essa aplicação, as pessoas começam a diminuir o uso até cessar. Então, não tem que estar abstinente totalmente, mas eu vou administrando a droga, né, o mesmo princípio ativo, que no caso é a metadona, né, em locais específicos, com um grupo específico, para eu poder fazer a diminuição do uso compulsivo e abusivo pelas pessoas e diminuir os riscos desse uso. Então, isso surge lá em 1926, na Inglaterra. Passa-se o tempo, a questão, né, da redução de danos vai aprimorando, né, N países europeus vão fazendo estudos a partir disso. E aqui no Brasil, a partir de 1980, surge a primeira semente brasileira de programa de saúde baseado na redução de danos. Inicialmente, a redução de danos, tanto aqui no Brasil quanto externamente, ela foi pautada na diminuição do risco de infecção por HIV, hepatite e HIV. Então, como as pessoas faziam uso, principalmente de drogas injetáveis, a questão do HIV e das hepatites, elas estavam tomando uma proporção gigantesca. Pensou-se que não adianta eu chegar e falar que não é para usar, porque as pessoas vão usar e elas estão usando mesmo sabendo dos riscos. Mas a gente precisa diminuir esses riscos para que as pessoas não, né, sejam infectadas e virem um problema de saúde pública ainda maior. Lá em 1989, na cidade de Santos, em São Paulo, ocorre a primeira tentativa no Brasil de implantação do programa de redução de danos. Então, os gestores na época, né, o secretário de saúde, que era o Davi Capistrano, junto com a sua equipe, eles começam a fornecer seringa para as pessoas que fazem uso abusivo de droga injetável. Aqui no Brasil, principalmente cocaína, né? Aqui no Brasil, a gente não tem essa coisa do uso de heroína. Naquela época, em 1989,
o grande boom da questão da droga era de cocaína injetável. Santos vivia um momento de um aumento da incidência de HIV/AIDS no município e os secretários precisavam pensar em algo para diminuir essa incidência. Então, lá em 1989 ocorre o primeiro esforço dessa implantação. Só que o que acontece? Por uma questão política, moral, religiosa, esse programa de troca de seringa foi suspenso, né? Porque achavam que as pessoas estavam incentivando o uso de droga. Então, esse programa é suspenso. E o que eles conseguiram fazer foram orientação do uso de hipoclorito de sódio para desinfecção das agulhas e seringas. Aí, lá em 1995, em Salvador, na Bahia, vai surgir o primeiro programa de redução de danos brasileiro. Né? Quando a gente fala do programa de redução de danos, ele surge mesmo forte na Bahia com essa premissa de troca de seringa. A partir disso, diversos programas e projetos de redução de danos, eles são implantados nos estados brasileiros, consolidando com uma estratégia de atenção aos usuários que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Isso a gente está falando até mais ou menos, né, passando um pouquinho de 95, onde ainda a redução de danos era muito pautada na questão de troca de seringa. Atualmente, né, então com o decorrer desse tempo, a gente vai começar a entender que as práticas de redução de danos, elas buscam a socialização política dos usuários de droga, de uma maneira crítica, no sentido de tentar tornar esses sujeitos protagonistas e de fazê-los entender da promoção do seu próprio autocuidado. Então, a questão da redução de danos, né, quando a gente está num momento político muito complicado para a gente falar de redução de danos, né, mesmo porque sai uma portaria falando sobre a questão da abstinência, né, como único recurso. E o que a gente precisa entender, eu acho que deixar bem claro, é que a redução de danos não é contrária à abstinência, não existe isso, né? Não é um duelo, né? Eu sou mineiro, não é um duelo Cruzeiro e Atlético, um ou outro, né? Não é ou é isso ou é aquilo. São políticas que elas precisam se integrar para o bem do sujeito. Por quê? Porque nem todo mundo dá conta da abstinência. Se a gente for pegar no CAPS-AD, no Centro de Atenção Psicossocial, para pacientes que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, a gente não conseguiria fazer o atendimento das pessoas se a gente exigisse a abstinência, porque nem todo mundo dá conta, né? Muitas vezes as pessoas passam por um período de abstinência pelo desejo delas, né? Elas ficam 1 ano, e às vezes acontece algo na vida, N coisas mudam, e elas voltam a fazer aquele uso abusivo e compulsivo, e eu preciso acolher e escutar esse sujeito. Porque se ele não consegue chegar no serviço, que outro lugar vai acolher? E aí a gente não pode trabalhar com estigma, né? Ah, é usuário de droga, é vagabundo, não para porque quer, é bandido. E aí a gente coloca todos os usuários de droga como se fosse um pacotinho, né? Que todo mundo que usa droga tem determinado comportamento. E isso não é correto. A gente atende uma quantidade de pessoas que são diferentes uma das outras, né? Existem pessoas que manipulam, sim, mas é só o usuário de droga que manipula? Não. Existem pessoas que manipulam que nunca colocaram uma dose de álcool ou de qualquer outro tipo de droga na boca. Então, não é a droga que molda a nossa característica. A gente já tem essa característica, a gente já tem a nossa personalidade. O que a droga pode fazer é potencializar aquilo que a gente é. Então, não dá pra gente fechar uma caixinha e colocar todo mundo, como se todo mundo que usasse droga fosse do mesmo jeito e tivesse que seguir o mesmo tratamento. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas diferentes, nós nascemos em lugares diferentes, nós temos famílias diferentes, socialmente encaixados em blocos diferentes, com uma escolaridade diferente, com tudo. Então não dá pra gente pensar no mesmo tratamento para todo mundo que faz uso abusivo de álcool e outras drogas, ou focar só numa coisa. Agora,
eu só atendo quem está abstinente. Se eu falar isso no CAPS, né, vou fazer uma... Acho que 80% das pessoas que a gente acompanha vão sair do serviço, né, porque não estão nesse momento. Então, quando a gente fala desse cuidado em redução de danos, a gente está falando das pessoas serem protagonistas da própria vida. A decisão de parar ou não de usar é uma decisão do sujeito, do indivíduo, e não cabe a mim, profissional de saúde, né, ter que avaliar, ter que brigar, ou fazer um papel, muitas vezes, né, um papel moral, ou papel religioso, ou papel familiar. Eu preciso entender esse uso. Por que que esse sujeito faz esse uso? O que que acontece para ele fazer esse uso? Né? Por que que ele faz esse uso tão abusivo, tão compulsivo? O que que acontece na relação desse sujeito com a droga? O que que ele busca com a droga? Que vazio que é esse que eu quero preencher nesse uso abusivo de álcool e outras drogas? Lembrando que uso abusivo ou fazer coisas abusivas e compulsivas não é relacionado só ao uso de droga. A gente vive numa sociedade que é compulsiva, né? E a gente vive em uma sociedade em que eu preciso ter e eu preciso fazer o tempo inteiro. Então, às vezes eu tenho 30 pares de calçada, eu vou no shopping e compro mais 5. Eu tenho uma compulsão por compra, né? Às vezes eu começo a comer, eu não consigo parar, eu continuo e eu vou numa compulsão, num uso abusivo. Então, não é só quem faz uso de droga que tem questões de compulsão e de abuso, né? A gente perpassa por isso em alguns momentos, às vezes, da nossa vida. Só que alguns escolhem o uso de substância e acabam se prejudicando com isso. Quando a gente vai falar dessa questão do uso de droga, a gente pega algumas portarias, né, do Ministério da Saúde, a portaria 1059, de 4 de julho de 2005, a portaria 1028, a política do Ministério da Saúde para atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas de 2004, a cartilha de redução de danos para agente comunitário de saúde. Essa cartilha é muito bacana. Políticas de droga no Brasil, a mudança já começou, que vai falar um pouquinho, né? E aí é legal da gente entender desse histórico da questão da droga, do proibicionismo. Drogas e redução de danos, uma cartilha para profissionais de saúde. E o guia estratégico para o cuidado de pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas, que é de 2015. Né? Que é o que embasa, muitas vezes, o nosso trabalho no CAPS-AD. Pode passar. Então, e aí a gente vai parar um pouquinho para entender isso aqui. Quando a gente vai falar de droga, né? E a gente vai falar da questão de redução de danos, a questão da abstinência, o contrário da droga não é a abstinência, é a liberdade. Eu preciso conseguir escolher ou não escolher o que eu vou usar ou não usar. Se eu tenho uma relação difícil com o uso do álcool, né, eu preciso muitas vezes entender isso e ser protagonista dessa mudança. Não adianta minha mãe querer mudar por mim, minha avó, minha esposa, o filho, o padre, o pastor, o cacique, enfim, qualquer entidade ou divindade. Eu preciso ser protagonista desse processo. Então, muitas, né, e aí a gente vai entrar em algumas questões clínicas mesmo. Algumas famílias chegam né, no atendimento do CAPS e às vezes falam assim, meu marido, meu filho, enfim, é ótimo. O problema é quando ele bebe, que ele fica agressivo, né? E aí a culpa é do álcool. E aí eu sempre tento explicar para as pessoas, a gente tem esse trabalho de falar que o álcool, ele não faz ninguém ser violento. Não existe isso, né? Assim como nenhuma outra droga. Ele potencializa aquilo que a gente é ou aquilo que a gente sente. Então eu posso sair daqui hoje e ir para algum lugar, né? Para um bar, junto com outro amigo e tomar um copo de cerveja. Eu vou tomar o mesmo líquido que ele vai tomar. Eu vou tomar, quando tiver no segundo copo, eu vou falar assim, fulano, tô bem, vou embora porque amanhã eu preciso trabalhar. Eu consigo administrar esse uso e ter um controle sobre o que eu estou usando.
essa outra pessoa talvez não consiga ter esse mesmo controle, e quando ela começa a fazer o uso, ela não dá conta de parar, né? É o que a gente chama de compulsão. Então, quando eu começo, eu continuo fazendo aquele uso, né? Até ir dormir na sarjeta, até virar 2, 3 noites seguidas no uso dessa substância, enfim. Então, a gente precisa entender que a gente não precisa trabalhar com o líquido, com a droga, e sim com o sujeito. Por que que eu consigo fazer esse uso e o outro não consegue? Então, quem vai me dizer é o outro, não sou eu, né? E é por isso que a gente precisa construir com ele estratégias de cuidado e não para ele. Se eu construir estratégias de cuidado para ele, eu vou ficar... tende-se a fracassar e a surgir no profissional de saúde uma desesperança, uma incredulidade. Então, é como se eu pensasse assim, não dá certo, tá vendo? Ele não quer, né? E aí a gente começa a aumentar o estigma que o usuário já tem da sociedade, né? Para o usuário, quando a gente fala de álcool e outras drogas, acessar um serviço de saúde é muito difícil, porque ele já é muito estigmatizado, ele já é muito taxado, né? Quantas vezes eu escuto relatos de pessoas que chegam alcoolizadas no hospital e alguns médicos e enfermeiros aumentam o calibre da agulha para fazer talvez uma medicação injetável, como se fosse para culpabilizar a pessoa por estar lá, né? Então, para esse sujeito chegar num serviço de saúde, muitas vezes é muito complicado. Por isso que quando a gente está atendendo no CAPS, normalmente, quando as pessoas chegam lá, elas já estão num sofrimento devido ao uso de substância muito grande, né? Por quê? Porque diversas vezes, talvez, elas chegaram no serviço de saúde e elas não foram ouvidas. Ou falar de droga é tanto tabu que a gente nem pergunta disso. E é uma outra coisa que a gente, né, estava falando aqui, sobre a questão da personalidade de cada um e o que eu estou sentindo naquele dia. Então, para quem já fez uso de alguma substância, né, tô colocando o álcool aqui porque é uma droga lista, a gente consegue falar mais tranquilamente. Mas vamos supor que eu passei num concurso, estou super feliz e saio com os amigos para comemorar. Provavelmente eu vou tomar uma cerveja e ela vai potencializar a minha alegria. Eu vou ficar mais feliz ainda, mais eufórica, vou rir, vou brincar, né? Enfim. Em um outro momento, eu descubro que fui demitida, né? Separação conjugal, meu filho tá mal na escola, minha vida tá daquele jeito, eu saio com minhas amigas pra tomar a mesma cerveja que eu tomei quando eu passei no concurso, né? Provavelmente eu vou fazer uso dessa substância, o que vai acontecer? Eu vou chorar, né? Quantas vezes a gente não tem aquele tanto de música sertaneja, música de corno, que a gente vai pro bar chorar as mágoas porque foi abandonado e toda aquela coisa? Então, não é a substância, sou eu. E aí eu tô trazendo esses exemplos pra gente conseguir entender que, né, a gente, que muitas vezes não tem uma relação conflituosa com o uso da substância, dependendo do dia que a gente faz o uso, a gente reage de uma maneira diferente. Se eu tô com ódio, com raiva, se eu tenho isso dentro de mim, se, né, eu tenho raiva de N coisas, eu não consigo falar sobre essa raiva, eu não trago isso, né? A gente tá vivendo num mundo em que a gente não pode esboçar sentimento. Se a gente tá triste, tá com depressão, se a gente tá feliz, é euforia demais, se a gente tá, né, com raiva, não pode, a gente parece que tem que viver numa bolha usando máscara. Então, a gente tá com raiva, a gente sai de casa usando a máscara da tranquilidade, né? A gente tá triste, a gente sai de casa usando a máscara da tranquilidade, né? As pessoas parecem que esperam da gente o tempo inteiro que a gente esteja dentro de uma bolha. E a gente não é assim, né? Nós, seres humanos, nós somos sensíveis, nós somos sensitivos, nós temos sentimentos. E não é errado sentir. Eu tenho que saber o que eu vou fazer com o que eu tô sentindo, né? Se eu tô com muita raiva, quais estratégias que eu posso utilizar, e aí eu preciso aprender isso comigo mesmo ou com a ajuda de um profissional, que eu posso, né, dar vazão para essa raiva sem dar vazão no outro e em mim mesmo. No outro, né, eu posso beber, tá com muita raiva, chegar em casa e bater.
em mim mesmo, eu posso estar com muita raiva e fazer uma automutilação, né? Ou muita tristeza, ou muita angústia. Então a gente precisa falar de sentimentos, né? Eles precisam surgir para a gente poder falar dessa questão. Quantas pessoas a gente atende, né? Que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, que moram na rua, né? População de rua. E aí a gente tem um pensamento de que todo mundo que mora na rua usa droga. Não. Não existe isso, né? Existe uma população de rua, existe uma população que está na rua, mas não mora na rua, ela tem casa, mas ela muitas vezes está na rua. Existe uma população que nasceu na rua. Então, a população de rua é muito diversa. E algumas pessoas que estão na rua fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Algumas faziam uso e foram para a rua por conta desse uso, e outras pessoas fazem esse uso para conseguir viver na rua, para conseguir estar na rua. E aí, como que eu chego numa abordagem, né, para um morador, para uma pessoa que está vivendo na rua, né, que tem um histórico de 20 anos de vivência na rua, e falo com ele que eu só posso atendê-lo se ele parar de usar a droga. Eu esqueço que esse sujeito não é só a droga, ele tem um contexto, né? Como que a gente resiste à rua sem uso de droga muitas vezes, né? E a gente precisa entender muitas vezes isso. E aí eu queria trazer um exemplo de um caso que a gente acompanha no CAPS-AD, de um senhor, né, alcoolista, eu vou chamá-lo aqui de João, né, pra gente não colocar o nome, né, que ele chega para o nosso atendimento no CAPS depois de 20 anos de situação de rua. Então é um senhor, na época de 56 anos, sem vínculo familiar nenhum, a família de Belém, há 20 anos ele sai de Belém, há 25 anos, não lembro, ele sai de Belém, chega em Manaus depois de um tempo, e desde que chega em Manaus ele está em situação de rua. Então 20 anos de vivência de rua. E aí quando a gente vai colher a história dele, entender, ele não tem vínculo familiar, não tem vínculo empregatício, um senhor, né, e que faz um consumo abusivo de álcool. Quando ele chega no CAPS com uma situação clínica bastante vulnerável, e aí cabe abrir um parênteses que, mesmo quando a gente atende situação clínica vulnerável no CAPS, que a gente precisa de uma internação hospitalar, a gente ligando para o hospital, a gente tem dificuldade de fazer essa parceria, para a gente entender o quanto o estigma tira o sujeito dos atendimentos de saúde, né? Porque aí eles falam, não, mas droga é aí com vocês, né? Como se tudo relacionado à droga a gente conseguisse resolver dentro de um único serviço, né? Muitas vezes ele vai precisar de uma atenção hospitalar naquele momento. Uma situação clínica bem complicada desse senhor, e ao longo do tempo, né, ele, né, ficou em acolhimento noturno, conseguiu ficar abstinente um tempo, voltava a beber. Mas eu lembro que ele sempre falava algo que ele era uma pessoa de bem, né? Eu acho engraçado essa coisa eu sou um cidadão de bem, né? E ele sempre traz isso com ele dentro do discurso dele, de falar que mesmo ele vivendo na rua, ele nunca tinha roubado, ele nunca tinha cometido nenhum tipo de delito. Normalmente ele fazia pequenos serviços, né? Capinava um terreno, e ele realmente é uma pessoa que gosta muito de trabalhar. Então ele capinava um terreno, ele ficava ali à beira do Parque 10, a vizinhança toda conhecia ele, as pessoas gostavam dele, então sempre, né, dava um dinheiro, e aí parte do dinheiro ele pegava, comprava uma roupa, fazia alguma coisa, e o resto ele fazia o uso de álcool. Para a gente conseguir entender esse caso, a gente precisou se quebrar muito a cabeça entre a gente precisou tirar um pouquinho das nossas amarras de profissional da saúde para a gente conseguir ter uma escuta desse sujeito. E a gente começou a entender que a gente precisava se aliar à assistência social, porque sozinho a gente não conseguia fazer nada. E aí a gente, né, junto com a assistência social, com o desejo dele, ele é inserido dentro de uma bolsa que a Semarge tem, né, atualmente, depois de 1 ano e meio de idas e vindas que eu falo de parar de beber e de voltar a beber,
de estar na rua e sair da rua. O seu João tem uma casa, trabalha, cuida da sua vida, cuida da sua saúde, toma o remédio de pressão, toma o remédio da diabetes, enfim, cuida clinicamente da sua saúde, tem uma responsabilidade com isso. Desejou ficar um tempo abstinente, para isso ele precisou da internação. Eu estou trazendo isso aqui para a gente conseguir entender que a redução de danos não é contra a abstinência, né? Mas ela é do desejo do sujeito. Em determinado momento ele falou assim, eu não dou conta, eu preciso internar. Que bom, vamos internar. Passou 3 meses internado, saiu da internação, conseguiu ficar durante um tempo sem usar álcool por um desejo dele, né? Até que num determinado momento, algumas coisas acontecem na vida, ele volta a fazer uso de álcool, né? E quando a gente trabalha só no viés da abstinência, esse retorno ao uso de álcool é a tal da recaída, né? Que para os usuários, quando eu digo usuário, é usuário de serviço, usuário do CAPS, usuário do SUS. Essa questão do retorno ao uso de álcool ou droga, quando a gente está falando da questão da recaída, é muito difícil para o sujeito. Porque é como se ele tivesse construído toda uma vida, e aí ele faz um uso, e tudo aquilo que ele construiu desmorona. E a gente precisa entender que faz parte do processo, né? Quantas vezes a gente começa um regime e não termina? Quantas vezes a gente começa o regime na segunda-feira? E às vezes a gente fica 8 meses fazendo reeducação alimentar, até 8 anos mesmo, e acontece determinada coisa que a gente volta naquilo tudo de novo, então é nosso, né? Só que quando a gente fala de álcool e outras drogas, a gente tem a questão do tabu, a questão moral, a questão do, né, a pior coisa do mundo. Então eu tô tentando trazer esse caso para a gente entender que é o desejo do sujeito. Né, em determinado momento ele não dava conta de parar de beber. Ele não conseguia parar de beber, ele até queria, ele até não era dos que não queria, ele queria muito e ainda quer. Continua fazendo uso de álcool? Sim, às vezes. Ele não dá conta de ficar abstinente. Mas a qualidade de vida dele, né? A pessoa que estava há 20 anos na rua, hoje ter um espaço que é dele, ter um trabalho, ter um vínculo que é quase familiar com o CAPS, com o trabalho, já que ele não tem esse vínculo familiar. E aí a gente não pode falar que dá certo ou errado, porque as pessoas falam assim, mas dá certo? Dá certo? O que é dar certo, o que é dar errado, né? Por isso, quando a gente fala de redução de danos, a gente fala de qualidade de vida, melhoria da qualidade de vida. Eu consigo melhorar a qualidade de vida daquele sujeito? Então, ótimo. Agora, eu não posso colocar a minha expectativa como sendo a expectativa dele, né? Se a gente for pensar, a minha expectativa é que todo mundo que eu atenda pare de usar droga, sei lá, comece a trabalhar, tenha uma casa, viva uma vida, né, que a gente imagina. Só que não é a realidade deles, não é o desejo deles, não é o que eles dão conta naquele momento. E a gente precisa entender isso. O que essas pessoas dão conta naquele momento, né? Porque se eu fecho uma porta e falo aqui, a gente só atende quem tá abstinente, eu fecho uma porta pro seu João. Quantas vezes o João chegou embriagado no serviço? Quantas vezes a gente teve que lidar com isso, com a embriaguez dele, né? Podia trazer N outros casos, né? Do mais de 5.000 que a gente tem em registro. E assim, a gente precisa... Quantas vezes, né? As pessoas chegam lá porque tiveram uma questão familiar e aí voltaram a usar e chegam intoxicadas e a gente precisa escutar e falar, olha, não dá pra gente fazer uma escuta hoje, mas vamos tomar um banho, vamos comer, né? Vamos tomar um café forte, vamos tomar uma água, vamos descansar, amanhã você volta. Né? Mas precisa ter um espaço do acolhimento, né? Pra gente não julgar isso. Então, quando eu falo de redução de danos, e eu queria que a gente pensasse muito nisso, até por essa nova proposta política que está vindo, né? Com muito mais recursos para a comunidade terapêutica, uma mudança na rede de atenção psicossocial, que é a RAPS. Então, a gente precisa entender que né, não é ser contra a comunidade terapêutica, é a favor, ou contra a internação, a favor, ou contra a redução de danos, mas o que o sujeito está te pedindo naquele momento? Tem gente que quer ficar 1 ano na comunidade terapêutica e estar abstinente durante esse período, porque não dá conta de estar na sociedade, né? E aí, para a gente pensar mais um pouquinho, se essa coisa da abstinência e da comunidade terapêutica, né, a gente precisa ter estudos
sobre isso. O IPEA fez um estudo muito bacana falando que não tem nenhum método que é comprovadamente eficaz, redução de danos ou abstinência, né? Que fala, esse método é o melhor, esse método é o melhor, mas eles precisam se integrar. E para se integrar, a gente precisa falar sobre isso. Quantos pacientes a gente atende, quantos usuários do CAPS, que teve 14 internações em comunidade terapêutica, cada um de 8 anos, cada uma de 8 meses, 1 ano, né? Então a pessoa sai da comunidade ou do espaço da internação, onde é um ambiente protegido. Por que a gente chama de ambiente protegido? Porque não é um ambiente real, né? Lá você tem, dentro da comunidade terapêutica, não existe droga, ou, né, existe muitas vezes, mas não é uma porcentagem muito menor. Você não convive com aquilo que você convivia externamente, então o conflito familiar não está lá dentro, o conflito social não está lá dentro, então eu vivo num ambiente protegido. Eu aprendo várias coisas nesse ambiente protegido, consigo ficar abstinente durante 1 ano nesse ambiente protegido, aí eu saio dele. Quando eu saio, dá 1 semana eu volto a usar. Se o uso de droga fosse uma questão só biológica, ele ficou 1 ano abstinente, então a abstinência já não é, né? Porque as pessoas, entrei na abstinência. Abstinência a gente pega 1 a 2 meses, né? Que são as questões fisiológicas do corpo. Então, por que desse retorno ao uso? Porque você vai para a vida real. Você volta para o conflito familiar com a sua esposa, com o seu filho, com a sua mãe, para a boca que está do lado da sua casa, para a boca que está na frente, para a questão social que você veio muitas vezes, para conflitos familiares, né? Aí eu não tô, a questão de conflitos familiares, ela não tem classe social, né? Quantas pessoas que são de classe média alta, que são internadas em comunidade terapêutica diversas vezes e voltam a usar a droga também. Existe uma questão da própria personalidade do indivíduo. Então, é uma gama muito ampla para a gente reduzir e falar só da droga, ou falar do proibicionismo, ou falar que é certo, que é errado, o que a gente tem que fazer com o sujeito, o que a gente não tem que fazer. A gente precisa escutar mais, né? A gente precisa que ele traga o que ele dá conta naquele momento, né? E a gente fala, vai orientar, a gente vai ajudar, a gente tá ali, né? A gente fala, às vezes a gente tá aqui como bengala, e uma hora você vai ter que largar essa bengala e caminhar sozinho, né? A resolver seus conflitos, muitas vezes sozinho. Então, eu queria trazer um pouquinho disso, um pouquinho dessa prática, dessa prática da redução de danos que permeia o nosso serviço aqui do CAPS-AD, né? Eu vou falar de novo, porque acho que precisa ficar bem, né, lembrado, a gente não é contrário à abstinência, a gente não tem, né, é contra e não, muito pelo contrário. Né? O fim da redução de danos, muitas vezes, é a abstinência. Né? O sujeito passou por N coisas e, no fim, ele dá conta, sim, de ficar abstinente. Uma coisa não é contrária à outra. Elas são interligadas e elas permeiam o tempo inteiro. Agora, eu não posso colocar o que eu acho, a minha moral, a minha religiosidade, o que eu entendo como algo que seja para todo mundo. Né? Eu preciso entender o que é o sujeito, o que ele entende, o que ele acredita, o que é importante para ele, né? Entender esse familiar também, que muitas vezes chega muito sofrido, né, nessa relação. São relações muitas vezes muito desgastadas, muito sofridas. Muitas vezes uma simples escuta de família, né? A gente segura aqui, segura ali, faz um acerto, faz as pessoas conversarem sem gritar uma com a outra, sem brigar, e a partir de uma conversa, de um diálogo entre 2 pessoas que não conseguiam dialogar, elas começam a dar vazão na vida, né? Então, assim, eu queria, né, trazer um pouquinho disso aqui para vocês, né, para falar um pouquinho da redução de danos de uma forma mais tranquila, para a gente não ter nenhum preconceito sobre isso. Então, para a gente lembrar, o contrário da droga não é a abstinência. O contrário da droga é a liberdade. É importante assumir as responsabilidades pelas nossas escolhas. E aí, só para a gente fechar, eu queria ler um texto para vocês, aí eu vou ter que ficar focada aqui para poder ler, de um juiz. Eu tive a oportunidade numa palestra dele, em Belo Horizonte, um juiz de direito que
ele fala um pouquinho, ele tem um blog, ele escreve sobre a questão do uso de droga, a questão legal da questão da droga. Tem um juiz aqui em Manaus também que traz isso muito, né? A gente teve a oportunidade dele ir no CAPS e conversar um pouquinho com a gente sobre essas coisas. E esse juiz escreve assim. É um texto bem maior, eu fiz um recorte do texto, quem quiser acha no Google facinho, é só digitar um pedacinho que já aparece. Drogas são drogas e ponto final. Todas elas alteram nossa percepção sensorial e, em consequência, a forma de ver o mundo. Esta relação das drogas com cada pessoa é única. Drogas é uma coisa e o efeito delas é algo absolutamente pessoal. Busca-se, portanto, algo entre a pessoa e a droga. Este algo é único e individual e reflete exatamente a história da pessoa com os efeitos da droga. Então, como cada um tem sua própria história, a relação dessa história com a droga também será uma história própria. Por causa disso, uns usam drogas apenas uma vez e não gostam. Outros conseguem usar por muitos anos e não se tornam dependentes. E outros não conseguem mais parar de usar depois da primeira experiência, tornando-se um usuário dependente. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Obrigada. Só um lembrete que no dia 2 de maio, agora na quinta-feira, a próxima palestra vai ser com a Luciana Lopes, que é a diretora do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas, e ela vai falar sobre tecnologias leves do cuidado em saúde mental indígena. Então, para quem está acompanhando as teleconferências, é algo bem bacana para vocês poderem não perder. Não sei se tem alguma pergunta ou se tem algum questionamento, mas então, obrigada pela atenção de todo mundo. Obrigada.